Shalom, shalom a todos. É um prazer e uma honra muito grande estar nesse altar dessa igreja preciosa que nós amamos demais. Todos vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando pela internet, recebam o nosso abraço, nosso carinho. Nós estamos muito felizes de poder contar com a sua companhia para partilhar coisas preciosas de Deus. E eu creio, querido, que aí onde você está, o Espírito Santo pode te surpreender com algo novo e despertar no seu coração uma vontade, um desejo e derramar sobre você a porção que Ele tem reservada para nós nessa noite. Eu quero orar e quero declarar o agir do Senhor no nosso meio. Eu quero declarar que não há barreiras que possam impedir o Espírito Santo de Deus de fazer aquilo que Ele deseja fazer nessa noite. Que a obra do Senhor, que é perfeita, que ela toque o seu coração, a sua vida nessa noite. E que você receba da parte de Deus tudo que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a ler um texto comigo de Romanos, capítulo 8, versículo 28. É um texto bastante conhecido que tem falado comigo nesses dias. Romanos, capítulo 8, versículo 28. A palavra de Deus diz assim para nós: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Tem outras traduções, né? Eu acho que a mais conhecida é aquele que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor está falando conosco que tudo que nos acontece vai cooperar para o bem, ou seja, vai somar para que o propósito de Deus se estabeleça em nós, para que nós possamos atingir esse propósito de Deus. Então tudo que nos acontece, querido, vai somar para que nós atingimos o propósito que Deus estabeleceu. E qual é esse propósito? Ele está bem claro aí no versículo 29. O propósito é que nós sejamos transformados à imagem de Jesus. Todas as coisas, tudo que te acontece, vai somar, vai contribuir para o bem, para que você atinja o propósito. E o propósito é que você se torne semelhante a Jesus, para que Ele seja o primogênito de muitos irmãos semelhantes a Ele. A palavra de Deus aqui, ela é muito profunda para nós. Ela está dizendo que em qualquer circunstância da nossa vida que nós venhamos passar, que nós venhamos viver, qualquer situação, Deus vai trabalhar em nós, Deus vai agir em nós, para que nós sejamos transformados à imagem de Jesus. E isso é muito precioso para nós, isso é um despertar. Quando nós entendemos o real propósito que Deus deseja para a nossa vida. Aqui esse texto está expressando que tudo que nos acontece, Deus vai nos moldar nas situações que vivemos, nas dificuldades que passamos, às vezes nos momentos de desespero que vivemos. Todas as situações, Deus está trabalhando, aquela situação está somando para que nós atingimos o propósito, que é sermos semelhantes
dastes ao Filho Jesus, que é o primogênito de todos nós. Querido, isso é muito precioso, porque quantas circunstâncias cercam a nossa vida, quantas coisas você já passou na sua jornada, quantas coisas você já viveu até aqui. E todas as coisas, querido, que nós passamos, os momentos de derrotas, os momentos que nós fomos enganados, momentos que nós fomos abandonados, momentos que mentiram, momentos que nós talvez acreditamos em algo e aquela expectativa se frustrou. Sabe, todos os momentos difíceis da nossa vida, as dores que vivemos, as percas, os lutos, esperanças que foram frustradas, todas as dificuldades que nós vivemos, querido, são ferramentas na mão de Deus, trabalhando em nós. São ferramentas na mão do Senhor para trabalhar o nosso caráter, para nos moldar e nos fazer o nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo. Esse versículo ele é muito poderoso para nós, porque quando nós entendemos que todas as coisas, tudo que nos acontece, vai somar para que nós atingimos esse propósito que Deus sonhou para nós, que quer nos tornar semelhante ao seu Filho, ao primogênito, a Jesus. Querido, isso tem que mexer com as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos dificuldades, passamos circunstâncias e pensamos, não, isso aqui não tem nada de bom nisso. Esse versículo aqui vem para mostrar isso para nós, que é nas nossas dificuldades, no nosso luto, nas nossas percas, nas nossas dores, essas situações que nós passamos no decorrer da nossa história, são as ferramentas que Deus usa para trabalhar o nosso caráter, querido, para trabalhar o nosso interior, para nos tocar de uma forma, para que nós possamos ser despertados e entender que o propósito de Deus é nos moldar para sermos semelhantes a Jesus. E eu quero ler alguns versículos com você para a gente continuar. O primeiro que eu quero ler, Jó. Jó primeiro. Jó capítulo 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos. Os 3 filhas possuíam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi, e 500 jumentos, e tinham muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Aí aqui no final, Jó 42:5 é um versículo muito lido. Jó capítulo 42, verso 5, diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, quando a gente vai olhar para a vida de Jó, a gente vê um homem que Deus descreve ele como sendo um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Um homem próspero. Jó então passa por um processo. Jó perdeu sua família, perdeu seus bens e perdeu sua saúde. E aquelas dificuldades que Jó viveu, as lutas que ele passou, foram ferramentas na mão de Deus para trabalhar Jó. Quando chega aqui no versículo 42, capítulo 42, verso 5, Jó fala o quê? Olha, eu
conheci apenas de te ouvir falar, Senhor. Mas agora eu te conheço de contigo andar. Jó estava dizendo que depois das dificuldades que ele viveu, depois das lutas que ele passou, depois das percas, do abandono, das acusações, ele estava dizendo que depois de tudo aquilo, ele tinha conhecido Jesus de uma forma mais profunda. Querido, isso é tremendo. Muitas vezes nós passamos por lutas, por situações dificílimas, e nós não entendemos que nessas lutas, as ferramentas de Deus estão trabalhando em nós. Quando a vida de Jó estava tudo bem, Jó estava andando em um nível com Deus. Quando ele começou a passar dificuldades, Jó foi moldado naquelas dificuldades. As ferramentas de Deus trabalharam nele e ele passou a conhecer o Senhor em um nível de intimidade, em um nível de profundidade totalmente diferente do que aquilo que ele havia vivido até aquele momento. Então, querido, não se desespere nas lutas que você tem vivido. E nesse tempo que nós estamos passando, quantas incertezas, quantos temores, quantas portas se fecharam, quantos problemas surgiram dentro das casas, quantas circunstâncias diferentes surgiram, situações inesperadas, algo que a gente não estava contando que fosse acontecer. Mas diante de tudo isso, querido, não desespere o seu coração. Saiba que as lutas que nós enfrentamos, tudo isso que você está vivendo, está contribuindo para o Senhor aperfeiçoar a sua vida, aperfeiçoar o seu caráter, querido. Deus está trabalhando em nós, e nós precisamos entender isso. Deus está edificando algo em nós, Ele está construindo algo superior. As lutas, querido, dificuldades, os momentos de maior desespero, são ferramentas de Deus. Muitas pessoas só se humilham depois de situações difíceis. Muitas pessoas aprendem a ser mais misericordiosos. Sabe, muitas pessoas estão sendo moldadas pelo Senhor. Muitas vezes aprendem a ser mais humanas. Muitas vezes pessoas têm que ser levadas. Quantas pessoas são levadas para um leito de hospital, para aquela pessoa olhar com compaixão alguém que está sofrendo. Querido, tem corações que o Senhor está trabalhando, que Deus está moldando, para nos fazer mais humildes, para nos fazer pessoas mais sensíveis ao outro, pessoas que vão enxergar o outro de uma forma diferente. E nós precisamos entender o trabalhar do Senhor na nossa vida. Eu falo tudo isso, querido, não é por nada, é por experiência própria. Eu sempre tive saúde de ferro. Eu fui no hospital para ganhar meus meninos e passava longe de hospital. Até o dia que eu comecei a inchar as minhas juntas, ao ponto de não conseguir amarrar meu cabelo, nem vestir minha roupa e nem andar direito. Eu passei, querido, dificuldades, choro, lágrimas, gemidos, que eu não sabia se eu ia conseguir ficar em pé novamente, se eu ia conseguir me movimentar perfeitamente. E toda aquela situação foi difícil, foi, mas contribuiu para o meu bem, somou para que o caráter do Senhor fosse mais aperfeiçoado em mim, para que eu pudesse olhar o outro de uma forma diferente, e olhar até para quem estava sofrendo, talvez num leito de hospital, com um olhar diferente. Querido, quando nós entendemos o poder que tem isso, Deus está trabalhando em nós.
As situações difíceis que nos acontecem, querido, elas vão produzir algo bom em nós. Todas as circunstâncias difíceis, talvez a luta que você está enfrentando hoje, não se desespere. Deus vai produzir algo bom a partir disso e vai te fazer mais semelhante a Ele. Eu creio nisso. Eu creio nisso, querido. Todas as coisas, tudo que você passa, querido, tudo vai somar para que você atinja o propósito. E o propósito é de nos tornarmos semelhantes a Jesus. O propósito, querido, é para que Ele, Jesus, seja o primogênito de muitos irmãos semelhantes a Ele. E é essa obra que o Espírito Santo está gerando, está despertando em nós. Nós precisamos, querido, nos tornar mais parecidos com Jesus, aprendendo a amar incondicionalmente. Nós pensamos, que a nossa forma de amar é uma forma correta. Mas muitas vezes nós amamos aquelas pessoas que a gente se dá bem. A gente ama aquele, que é bom da gente conviver, que não discorda da gente. Uma pessoa que nos alegra, que soma, uma companhia gostosa. Mas quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, Mateus 5, eu faço questão de ler todos os versículos, Mateus 5, 44. Muitos irmãos já sabem, o que está escrito. A palavra de Deus diz assim. Mateus 5, 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos. Nós precisamos, querido, nos tornar semelhantes a Jesus, aprendendo a amar incondicionalmente, aprendendo a amar aqueles que são diferentes de nós, aprendendo a amar aqueles que nos perseguem, aqueles que projetam planos para nos fazer mal, aqueles que discordam, aqueles que não nos respeitam, aquele que não se refere a nós com o mínimo de valor. Jesus falou assim, olha, amem os seus inimigos. E nós precisamos, querido, que todas as circunstâncias que vivemos nos ensine isso, a nos tornar mais parecidos com Jesus, aprendendo a amar incondicionalmente, sem fazer acepção, sem fazer escolha, sem fazer separação. Amar com o nosso coração voltado, sendo semelhante a Jesus. Lembrando que nós estamos num processo, que Deus está tocando as nossas vidas com as ferramentas dEle. Que muitas vezes são as dores, são as percas, são nossos momentos mais difíceis. Deus trabalha em nós e nos faz enxergar o outro de uma forma diferente. Nós precisamos nos tornar semelhante a Jesus, aprendendo a perdoar. Eu quero ler com você Lucas 23, 34. Amém. Lucas 23, 34. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem
o que estão fazendo. Querido, nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos ser semelhantes a Ele, aprendendo a perdoar verdadeiramente. Irmãos, nós precisamos. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos o quanto nós precisamos deixar o Senhor agir em nós, para nós nos tornarmos semelhantes a Ele. Jesus, depois de ser acusado, zombado, cuspido, chicoteado, humilhado, Jesus foi exposto à dor, a feridas, para cumprir a missão dele. E ali Jesus na cruz, querido, ele surpreende todos, porque Jesus não estava perdoando os que amavam a ele. Jesus não estava perdoando aqueles que queriam o bem dele, não. Jesus estava perdoando a todos. E Jesus bradou ali naquela cruz: Pai. Foi um pedido de Jesus a Deus: perdoa, não impute culpa a eles, Pai, porque eles não têm consciência, eles não sabem, não estão com a razão plena, não têm conhecimento do que estão fazendo. E nós precisamos entender, queridos, que perdão, nós sabemos que não é um sentimento, não tem como a gente esperar sentir o desejo, não. Perdão é um mandamento, nós decidimos e escolhemos caminhar, liberando, perdoando aqueles que nos machucaram, que nos feriram, porque o nosso propósito é sermos semelhantes ao nosso Pai. Amém? Eu glorifico a Deus por tudo que nós temos a oportunidade de ministrar nessa noite. E eu fiz uma oração aqui quando eu cheguei, eu falei: Deus, me ajuda a plantar essa semente no coração de cada um que estiver me ouvindo, porque todas as coisas vão contribuir, querido, para o seu bem, vai somar para que você se torne semelhante a Ele, para que Ele trabalhe no seu caráter, para que o seu caráter atinja a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Nós precisamos, querido, nos tornar semelhantes a Jesus, aprendendo a obedecer a Deus, mesmo que seja diante de um sacrifício. Nós temos que aprender com Jesus. Eu sei que toda a palavra de Deus é importante e preciosa, mas eu aprendi uma coisa na minha vida: quando eu leio um texto de uma atitude que Jesus teve, eu leio de novo, eu pergunto para Deus, eu falo: Deus, fala no meu coração. Deus, essa reação, essa atitude, essa resposta, esse posicionamento de Jesus tem que me ensinar algo. Porque o chamado de Deus, querido, para nós, e o propósito dele, não é nos tornar semelhante ao mundo, não é nos tornar semelhante ao governo desse século, não. A palavra de Deus nos ensina o quê? Não vos conformeis com este século, não vos amoldeis a ele, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E Deus está renovando a sua mente aqui nessa noite. Ele está ministrando em você, trazendo um novo entendimento da parte dele para o seu coração, querido, para que a obra dele seja perfeita e contínua na sua vida. Eu quero ler com você Lucas 22, 42, nós já estamos aqui pertinho. Diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a
tua. Jesus falou: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim era o cálice de pecado, de iniquidade. Mas contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Querido, olha o nível de obediência de Jesus ao Pai. Olha o nível de obediência de Jesus ao Pai. Jesus falou: olha, se for possível, afasta, mas que não seja como eu quero. Pai, mas eu preciso te obedecer, eu preciso concluir isso que o Senhor me confiou. Queridos, tem coisas que para nós obedecermos a Deus e continuarmos obedecendo, será necessário sacrifícios. É necessário deixar o pecado, é necessário deixar o mundo, é necessário deixar tantas coisas que muitas vezes são prazerosas para a nossa carne. Mas é necessário. E que não seja feita, querida, a sua vontade, não. Eu olho muito, quando eu olho para aquela parábola do filho pródigo, eu vejo aonde a vontade que havia no coração daquele jovem levou ele. Ele tinha uma vontade no coração dele, e ele não se importou com a vontade do pai. Ele não se importou com o que o pai queria para ele. E ele segue a sua vida, segue o seu caminho, fazendo conforme a vontade dele ordenava. E a Bíblia diz que um dia esse jovem, ele cai em si, ele acorda dentro do chiqueiro dos porcos. E ele fala: meu Deus, na casa do meu pai, até os empregados estão melhor de vida do que eu. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vontade, porque a nossa vontade pessoal pode nos conduzir para caminhos longe de Deus, pode nos levar para lugares que, como diz a palavra de Deus, são o final daquele caminho, são caminhos de morte, de destruição. E nós precisamos, querido, nós precisamos nos moldar, precisamos ser parecidos com Jesus, aprendendo a obedecer ao nosso Pai, mesmo que seja diante e a custo de sacrifício. E a gente não gosta de sacrificar. A carne não quer sacrifício. Enquanto Salomão sacrificou a Deus, ele viveu retamente diante do Senhor. O dia que ele viveu os seus próprios desejos, ele tomou caminho e rumos para longe de Deus e da vontade do Pai para a vida dele. Querido, nós precisamos dar lugar para a obra de Jesus em nós. Talvez o que eu estou te dizendo aqui, talvez seja diferente daquilo que você, da sua expectativa de ouvir. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está depositando uma semente preciosa da parte de Deus no seu coração. Se renda a Jesus, querido. Entenda o agir dele, entenda o propósito dele. Confia no que ele está fazendo, querido, na sua vida. E eu quero ler Romanos 8, capítulo 13. Romanos 8, verso 13. Diz assim: pois, se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão.
Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então viverão. Amém? Querido, então, se renda. Deixa as ferramentas de Deus na sua história trabalhar em você. Eu não sei o que você passou até chegar aqui. E nem sei o que talvez nós ainda venhamos a passar. Mas tudo que nós vivermos, querido, tudo que nós sofrermos, tudo que nós tivermos diante de nós de desafios, tudo, querido, se você entender o agir de Deus, vai contribuir, vai somar, para que você seja moldado, querido, ao caráter de Cristo. Para que nós venhamos, querido, entender que o Senhor está trabalhando em nós, para nos tornar a medida, querido, do varão perfeito. Todas as angústias que nós vivemos, nada há de se comparar à glória que será revelada, querido. Então abra o seu coração, querido, para a obra do Senhor. Não tenha medo, o Espírito Santo está trabalhando em nós, Ele está fazendo grande obra. E a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel, querido, para completá-la. Ele é fiel para te guardar, para te conduzir diante de tudo isso. E isso não vai ser para a sua derrota, nem para a sua vergonha. Vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado quando o seu caráter for moldado na vontade, no propósito, e nós formos semelhantes a Jesus. Querido, confia na obra que Deus está fazendo. Confia. Deus é fiel para completar o agir dele nas nossas vidas. E como Jó disse aquele dia, olha, eu já te conhecia naquele tempo. Jó pensava que já servia a Deus em um nível, sabe, grande. Mas ele falou, aquele tempo eu conheci apenas de ouvir falar. Mas agora eu tenho uma experiência mais íntima contigo, Senhor. Deus está trabalhando em nós. Eu queria pedir o pastor Augusto para vir aqui. Pastor Augusto, se tiver como cantar aquela canção do Fernandinho, perdão por não ter falado antes. Todas as coisas cooperam para o bem, não sei se não tem, ou outra, fica à vontade. Tinha que ter falado antes, né? Perdão. Amém? Eu quero convidar você que está aí na sua casa. Fechar os seus olhos, se você puder. Ter um momento com o Senhor. E que você pudesse meditar. Em tudo que nós falamos aqui, querido. A nossa oração nessa noite é: Espírito Santo, desperta-nos, nos tira da rasura, nos tira, Deus, e nos leva para mais perto do teu coração, nos leva para mais perto do teu propósito, nos ensina, Deus, as preciosidades da tua obra, nos ensina, Deus, a não te servir apenas de ouvir falar, mas de contigo andar, de ter experiências reais com o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei.